Como deve ser tratado o desassociado ou dissociado? O Adriano disse no seu vídeo o seguinte: na Noruega tiraram o direito das testemunhas de Jeová de ser religião oficial, e também na Rússia, tudo pela política que eles têm do ostracismo, do preconceito e do maltrato social psicológico que eles aplicam àqueles que decidiram sair, deixaram de ser testemunha de Jeová. Então isso realmente aconteceu na Noruega e na Rússia. A Bíblia ensina que uma pessoa, quando passa a praticar pecados graves e não se arrepende, deve ser excluído da congregação para não prejudicar os irmãos. Isso é verdade. Quais foram os pecados alistados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5? Vamos observar. Aqui no versículo 1 diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então veja que a coisa realmente estava muito grave na congregação dos coríntios, onde o filho estava com um relacionamento com a própria mulher do seu pai. Então é um caso muito grave. E Paulo ele continua dizendo no versículo 9 a 11: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, do 9 a 11. No site Testemunhas, de Cid Miranda e William Gadelha, tem o seguinte comentário relacionado a esse capítulo de 1 Coríntios. Diz o seguinte: mesmo que o termo desassociação não apareça na Bíblia, a ideia e o princípio estão, sem dúvida, presentes por meio da palavra removei. Mas a quem se aplica esse texto? Ao iníquo, isto é, a pessoa que, de modo costumaz, pratica quaisquer das transgressões acima listadas, ao ponto de ser corretamente chamada de fornicador, idólatra, beberrão, etc. Este é o tipo de pessoa de quem Paulo disse que se deveria remover dentre os cristãos. Tal pessoa poderia ser como o fermento que leveda a massa toda, conforme Gálatas 5, verso 9. Será que esse texto incluiria não cumprimentar a pessoa? Será que não poderia nem cumprimentar a pessoa, nem dizer oi? Para entender esse ponto, leia 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Mas se alguém não for obediente à nossa palavra por intermédio desta carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a demonstrá-lo como irmão. Então veja que mesmo tirando tal pessoa, era para continuar a demonstrá-lo como irmão, não era para deixar de falar com aquela pessoa. O contexto indica, e o próprio corpo governante reconhece, que aqui não se está falando de pessoas removidas dentre os cristãos. Essas deveriam ser demonstradas como irmãos. Mesmo assim, não há motivo para se desprezar as pessoas e maltratar, se recusando dizer um simples oi. Vamos ver o que disse um representante da Torre de Vigia sobre o assunto. Vamos falar sobre o procedimento da desassociação. Para começar, vamos ler a base bíblica para a desassociação em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler juntos a partir do versículo 9. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever o seguinte: eu lhes escrevi na minha carta que parassem de ter convivência com os que praticam imoralidade sexual, não querendo dizer toda a convivência com as pessoas deste mundo que praticam imoralidade sexual, ou com os gananciosos, com os extorsores ou com os idólatras. Nesse caso, vocês teriam realmente de sair do mundo.
É impossível não termos nenhum contato com quem não é testemunha de Jeová. Nós convivemos com nossos vizinhos, colegas de trabalho ou de escola e até damos testemunho para eles. Mesmo que alguns tenham uma vida imoral, não dá para ignorá-los. Mas quando se trata de um irmão, a história é outra. O versículo 11 diz: Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comam com tal homem. E no fim do versículo 13 diz: Removam do meio de vocês a pessoa má. Perceba que essas palavras de Jeová não são uma sugestão, mas uma ordem. Aqui no livro Mantenha-se no Amor de Deus, na página 207, é dito o seguinte: como devemos tratar uma pessoa desassociada. A Bíblia diz: parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. 1 Coríntios 5,11. Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinamentos de Cristo, lemos: não o recebais na sua casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. 2 João 9,11. Nós não nos associamos com desassociados, que para atividades espirituais que sociais. A Sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, disse: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa, ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Sim. Então veja, aqui esse livro diz que não se deve falar com nenhum desassociado. Inclusive é citado aqui 2 João 9-11, para não se falar com tal tipo de pessoa. Só que essa pessoa aqui de 2 João 9,11 são aquelas pessoas que negam os ensinos de Cristo, são os anticristo, aqueles que não acreditam que Jesus veio em carne, ou seja, são pessoas que combatem o próprio ensino de Jesus e a própria pessoa de Jesus. Então, esse tipo de pessoa, nós não devemos manter palestras com eles, ter convivência, porque eles não aceitam a verdade sobre Jesus. Eles deturpam totalmente o que a Bíblia diz. Então esse tipo de pessoa é que devia ser realmente evitado, como existe muitos hoje, que negam que Jesus seja realmente o Filho de Deus, o Salvador. Então com esse tipo de pessoa não se pode ter convivência. Agora, não está dizendo que a gente não pode falar com tais pessoas, não pode ter convivência, porque ele não aceita a verdade da palavra de Deus. Será que a Torre de Vigia se enquadra como uma verdadeira igreja cristã? A resposta é não. Devido aos inúmeros falsos ensinos, essa organização religiosa é considerada uma seita destrutiva. Essa é a verdade. No meu caso, era ensinado que o fim aconteceria na geração de 1914, que seria de 70 a 80 anos. Em 1993, sai justamente porque disse que esse ensino não tinha base bíblica. O fim era para acontecer em 1994. Agora eu pergunto, quem é o apóstata? Eu ou o corpo governante? Então, hoje, eles evitam falar comigo porque eu recusei esse ensinamento. E hoje está provado que eles estavam errados. Então vejam, eles condenam as pessoas por não aceitar os seus falsos ensinamentos. E com isso, eles têm separado famílias, têm separado pai de filhos, eles têm feito realmente um verdadeiro inferno na vida de muitas pessoas. E é isso que está completamente errado e por isso que eles estão sendo banidos em muitos lugares. Eu convido vocês a assistir o vídeo do Adriano sobre esse assunto. Vou deixar a descrição do vídeo dele aqui embaixo e vocês poderão acessar. Desejo que essa informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.